Certo, rapazes. Darei a voz à opinião sincera do Barba Negra. Perguntaste a este novo capitão. Pode prometer-vos uma vida de prêmios, saques e aventura. Sim. Pois dentre todos os cavaleiros afortunados navegando nestas ilhas ocidentais, ele se encontra entre os mais espertos. Houve um tempo em que eu pensei ser o mais mortal carrasco destes mares. Mas este homem é um cão temível que se alimenta de confusão e desordem. Já ouvi liquidar todos no convés de um galeão espanhol como se não fosse nada. Lutando como um demônio disfarçado de homem. Ele é astuto. Sabe seu caminho por entre todas as rochas e fendas destas ilhas. Então, se é fortuna e aventura que buscais, o Capitão Edward Kenway é vosso homem. Apenas não se meta com seus assuntos pessoais. Pois há mais mistério neste homem do que até eu ouso perguntar. Mar aberto, ventos fortes e liberdade total. Se você não estiver vivendo dentro de uma caverna, você muito provavelmente já ouviu falar no Assassin's Creed Black Flag. E eu poderia apostar com qualquer um que muito provavelmente você também já ouviu falar que este seria um dos melhores jogos da franquia. Portanto, nesse vídeo vamos tentar entender um pouco da história e entender por que esse jogo é tão querido. Lembrando que esse vídeo terá spoilers da história. A nossa história se inicia em Cabo Bonavista, em junho de 1715. A cutscene inicial apresenta o nosso protagonista, Edward Kenway, e um dos tripulantes informa que o timoneiro do navio havia morrido. Portanto, nós tomamos a frente e iniciamos uma batalha em alto mar. Após afundar os navios inimigos, algum assassino aparece em nosso navio e tenta atacar o Edward Kenway. Porém, nesse momento o barco explode e somos lançados ao mar. Ser corsário é perigoso. Não pagaria tão bem se não fosse. Por que não navegar com a marinha? Ganhar um bom ordenado, responder a cavalheiros. Aos diabos com os cavaleiros da marinha. Para cada shilling que ganhei, o capitão recebeu 600. Fortuna nenhuma se faz assim. Não é preciso uma fortuna. Não é questão de necessidade, Caroline. Eu quero uma comida que não me adoeça. Quero paredes que segurem o vento. Quero uma vida decente. Por quanto tempo te ausentarias com esses corsários? 1 ano, talvez. 2 no mais tardar. Tudo bem. Não mais que 2. Me prometa. Em seguida, Edward desmaia brevemente e tem uma lembrança de sua esposa Caroline. Desde o início, notamos então que o Edward está atrás de riquezas para poder viver uma vida digna e também dar uma vida digna para sua esposa. Porém, a história nos mostra que não vai ser tão fácil quanto ele imaginou que seria. Neste instante, nadamos até a praia e aquele assassino que havia aparecido aparece ferido e conversa com Edward. Em seguida, ele informa que ele precisa chegar até Havana e oferece ouro para nós para que o ajudemos a chegar até lá. Em seguida, levantamos e somos surpreendidos novamente. Tu não tens esse ouro contigo agora, não é? Piratas, filhos da puta! Bom, o cara sentou na graxa porque estava sem munição, então uma perseguição se inicia até que pegamos ele. Após efetuarmos uma revista, o personagem encontra uma bolsa e dentro desta bolsa existe uma carta. Após fazer a leitura desta carta, o nosso personagem tem conhecimento de que este homem que ele acabou de matar teria uma informação que o governador gostaria de obter. Portanto, seria um convite para que ele fosse até o governador e entregasse a informação que ele precisava. Edward então fica curioso, leva o cara para o matinho
E agora, tendo um uniforme para poder servir de disfarce, ele mesmo pode ir até o governador e tentar descobrir o que seria este algo tão valioso que eles estão buscando. Sendo assim, vem rápido para Havana. E tenha fé que serás recebido como irmão. Su mais humilde servidor é o governador Laureano Torres y Ayala. Senhor Walpole, vamos pegar sua recompensa. Alguns metros à frente, nos deparamos com alguns comerciantes rendidos, alguns deles tentam fugir, porém um deles permanece refém. Nesse momento a gente desce, mata os guardas e então chega até esse comerciante. Ele então nos agradece e Edward percebe que ele possui um navio. Como o capitão estava morto e o comerciante não tem experiência com o navio, o nosso personagem se oferece para pilotá-lo. Ao ser questionado do destino, coincidentemente ele estaria indo até Havana, que é justamente o local indicado na carta que Edward pegou anteriormente. Como os piratas não são bem vistos e Edward pode ser conhecido, ele informa um nome falso de primeiro momento. Havana é também meu destino? Nossos caminhos se cruzam? Aliança natural, vejo. É assim me deixa aliviado, senhor. De pensar que eu julguei um pirata quando apareceu. Este comerciante se chama Steed e, conforme a história do jogo vai correndo, ele vai se tornando amigo de nosso protagonista Edward. Num primeiro momento ele é muito relutante em relação aos piratas, mesmo ainda não sabendo que o nosso personagem se trata de um, mas eventualmente com o tempo ele começa a invejar um pouco da vida que Edward toma. Mar aberto, desafios, batalhas, enfim, tudo que um pirata faz. O que vimos até então seria o prólogo, e em seguida o nosso personagem acorda na Abstergo. A Abstergo é uma gigante da tecnologia e também de pesquisa, que utiliza o Animus. Seria uma máquina capaz de reviver memórias genéticas de antepassados, utilizando-se de amostras de DNA. Então, brevemente, o jogo vai alternando entre algumas cenas que acontecem dentro da Abstergo e outras que são dentro do jogo. Obviamente, a maioria acontecem dentro do jogo, né? Ou melhor, dentro da simulação, que seria quando você está controlando o Edward. Bem-vindo ao Animus Omega, a ferramenta de pesquisa de memória ancestral da Abstergo Entertainment. Seu objeto primário de pesquisa é Edward James Kenway, nascido em 10 de março de 1693 em Swansea, País de Gales. Após sermos apresentados então ao nosso trabalho, que seria coletar essas memórias, nós somos apresentados a Havana, que seria a cidade do governador. Neste momento já estamos em julho de 1915, se passando cerca de um mês desde o início do prólogo. Após então Steed nos mostra um pouco da cidade, onde tem comerciantes, onde a gente pode melhorar o navio, e também nos leva até uma taverna, no qual ele iria tentar negociar algum dos itens que ele vende. Enquanto estávamos aguardando, um dos caras que estava sentado numa mesa ao lado nos reconhece dizendo em voz alta que se tratamos de um pirata. Então uma briga generalizada se inicia até que chegam os guardas da cidade e nesse momento precisamos sair correndo. Depois de toda a treta que acontece, a gente encontra o comerciante novamente e ele informa que teria sido roubado. No fim a gente descobre que foram os próprios guardas que roubaram ele, vai atrás desse armazém e consegue recuperar um pouco em dinheiro. Em seguida a gente tem uma breve conversa com ele e o nosso personagem faz uma provocação para o Steed. Ficarás aqui por muito tempo? Algumas semanas, sim. Depois voltarei a Barbados, ao tédio da vida doméstica. Não se acomode com o tédio. Vá para Nassau. Viva a vida livremente. Mas não ouvi dizer que Nassau está infestada de piratas? Parece um lugar bem vulgar. Vulgar não, livre. Adeus. Isso seria uma aventura. Mas não, sou marido e pai, tenho responsabilidades. A vida não pode ser apenas prazer e distração, Duncan. Ei, Bonnet. Na verdade, meu nome é Edward. Duncan é um engodo. Um nome secreto para teu encontro secreto com o governador. O governador, certo? Acho que o fiz esperar o suficiente. Após se despedir de Steed, nós seguimos até a casa do governador e somos apresentados para dois personagens chaves da história. Neste momento apresentamos o nome falso que continha na carta. Conhecemos então Woody Rogers e Julian Ducassi. Espero que sua conversão para nossa ordem seja honesta. Não tenho amor por assassinos, menos ainda por mentirosos. Após a cena anterior, a gente faz um tutorial bem breve de tiro e também de combate, e somos apresentados então finalmente ao governador.
Ele então diz que está aguardando há mais de uma semana e informamos, mentindo no caso, que o nosso navio havia sido atacado por piratas. Rapidamente ele nos questiona se trouxemos o item que ele havia pedido, que no caso foi o que a gente roubou daquele assassino lá na praia, e então entregamos essa espécie de prisma que supostamente seria uma pista para encontrar o observatório. Edward então nota o interesse do governador em encontrar esse lugar e começa a ficar intrigado com o que pode encontrar lá. Lembrando que desde o início ele está buscando alguma coisa que possa torná-lo rico e, como eu falei, trazer uma vida digna para ele e sua família. Após entregar este item ao governador, ele ganha uma certa confiança ali naquele meio e em seguida ele começa a falar sobre o que seria este observatório. De primeiro momento ele informa que é um local em que haveria o acesso à vida das pessoas através dos olhos dela, e ele diz que isso traria um grande poder para ele e para quem tivesse o controle disso. Ele dá aquela mentira básica de que seria para o bem da humanidade, mas a gente sabe bem no fundo que o que ele mais queria desde o início era conseguir o controle sobre a vida das pessoas. Felizmente, ele ainda não sabe como chegar nesse observatório, porém eles encontraram o Sábio, que é outro personagem-chave que vale a pena prestar atenção. Basicamente, o Sábio seria o único que teria acesso ou conhecimento para chegar nesse observatório. Agora, com o artefato que entregamos ao governador, ele somente precisava da informação do Sábio para saber da localização do observatório, e assim utilizar o artefato para acessá-lo. Reconheces isto, imagino. De acordo com as velhas lendas, o sangue de um sábio é necessário para adentrar no observatório. Nós temos a chave. Agora precisamos da localização. Talvez o Sr. Roberts esteja ansioso para nos contar. Transfiram-no para minha residência. Como o jogo ainda está no início, é claro que não vai ser tão fácil, Aparecem alguns assassinos que tentam salvar esse sábio, a gente começa uma treta e ele acaba fugindo, obviamente. Conseguimos capturá-lo, mas não por muito tempo. Após entregar o artefato ao governador, ele nos paga uma quantia que Edward não fica nem um pouco feliz, e cada vez mais ele fica mais intrigado sobre o que tem naquele observatório. Ele menciona para o Steed que esse observatório existe, e ele começa a pensar em quanto dinheiro ele poderia ganhar se ele conseguisse utilizar isso para sua própria vantagem. Sabe o que eu estava pensando? Eu queria ver esse observatório que o governador estava falando. Ele disse que era como um dispositivo, capaz de seguir pessoas por aí e mostrar onde elas estão. Uma ideia absurda. Imagina minha esposa com uma vantagem dessas sobre mim. Bem, imaginar quanto valeria uma coisa assim. Se eu vendesse para a pessoa certa, eu seria o mais rico pirata. Corsários das Índias Ocidentais. Depois nos vemos, Bonnet. Há um sábio naquela casa com quem preciso falar, em particular. Em seguida retornamos até a casa do governador em busca do sábio, eliminamos alguns guardas, porém Edward acaba sendo pego pelo próprio governador. Ele questiona o seu verdadeiro nome, Edward manda ele a merda, e então o governador nos manda para o porto. Uma visão vergonhosa. Esse beberrão é um homem arruinado, Caroline. Não serve para viver na terra ou no mar. Se ele for para as Índias Ocidentais, tu sofrerás. Pai! Pai! Venha, meu amor. Vamos levantar. Velho Sovina! Ele está errado ao meu respeito! Espero que esteja. Tu acreditas em mim, não é? Não consegue me ver? De pé no convés de um navio que está atracando no porto? E lá estou eu, homem de respeito, com 1000 dobrões caindo dos bolsos como gotas de chuva. Eu posso ver! Na cena seguinte aparecemos presos em um navio e conhecemos Adewale, ou comumente chamado Adé. Após o guarda jogar um prato de comida e virar as costas, os dois conversam e se ajudam para arrebentar a corrente. Em seguida, eles começam a matar alguns guardas que estão ali embaixo para tomar conta do navio. Na parte externa existem outros navios que estão em volta deste que a gente se liberta e existem alguns prisioneiros. Após libertarmos, eles se tornam parte de nossa tripulação inicial. Tomamos o controle deste navio e passamos a enfrentar outros que também estão à nossa volta. Uma tempestade se inicia, com furacões e ondas altas, que seria o nosso primeiro desafio a ser enfrentado. Vou deixar um trecho aí do que ocorre nessa parte. Não está parecendo muito bom.
Mantém-no firme, homem! Como deu pra notar, essa parte já inicia um pouco na loucura e aqui a gente já começa a perceber o porquê que esse jogo é tão bom. Ele nos traz desafios diferentes em comparação ao restante da franquia, e tem um foco muito maior em prédios, cidades e etc, né? Desta vez trazendo o jogador para o oceano e trazendo diversos desafios diferentes, que é muito massa de completar durante a história, fora outros pontos que eu vou trazendo aí futuramente. Por Deus, escapamos por pouco das garras de Netuno. Sou Edward. Muito agradecido pela tua ajuda mais cedo. Adewale. Já esteve em Nassau, Adewale? Ainda não. Por Deus, ele levou algumas pancadas, não foi? Acho que ficarei com ele. Todos a popa, rapazes! Vamos para casa! Após navegarmos por mais um tempo, Edward e Adé conversam em relação ao que eles irão fazer e estão indo em direção a Nassau. Nesse momento, Edward dá o nome de Gralha ao seu navio e então convida Adé para ser seu braço direito. Adé informa que somente vai ficar com ele caso ele seja o quartel-mestre de seu navio. No caso, Edward aceita e eles seguem em direção a Nassau. Vamos lá, capitão fedido. Diz que eu estou preso. Diz! Confrades teus? Fora daqui, garoto! Volta para teu mestre! Sim, fomos corsários juntos até que acabaram as guerras. Nesse momento, então, somos apresentados a Nassau, que basicamente seria uma terra de piratas, ou que eles pretendiam tornar esse local. Basicamente, como ele citou anteriormente ao Steed, seria um local livre em que as pessoas poderiam viver sua vida como bem gostariam. Então este local não teria nenhum rei, coroa ou controle. Basicamente então seria uma utopia pirata, um porto sem bandeiras, sem governo e sem regras, onde a lei seria a liberdade. Após então Edward se reencontra com seus amigos, lhes apresenta Adewale e então conhecemos outros 3 personagens. Seria Ed Thatch, Ben Hornigold e James Kidd. Após a conversa, saímos em uma breve missão para recrutar uma tripulação e então Edward menciona o observatório para seus amigos. Ouvistes falar de um lugar chamado Observatório? Sim, é uma antiga lenda, como o Eldorado ou a Fonte da Juventude. O que tu sabes? Dizem que é um templo ou uma tumba, guardando algum tipo de tesouro. É isso, vê aqui. Droga. Preferes contos de fadas a ouro, é? Isso vale mais do que ouro, Tet. 10.000 vezes mais do que poderíamos arrancar de um navio espanhol. Aqui nos mantemos roubando do rei para pagar seu povo, rapaz. Isso não é fortuna, é fantasia. Como deu para notar, ninguém botou muita fé no que Edward fala sobre o observatório, acreditam que é somente uma lenda e mencionam novamente que só conseguiriam riquezas fazendo o que os piratas fazem. Menos James Kidd, que parece conhecer um pouco ou ter ouvido falar referente ao observatório. Em seguida, saímos em uma missão com Ben Hornigold, no qual ele nos diz que vai nos ensinar como conseguir tesouros de verdade. Encontramos alguns navios mercantes e iniciamos outra batalha em alto mar. E é muito massa de ver a cena dos tripulantes pulando no outro barco. Alinha-te ao longo dela. Que tenha um bom dia, senhor. Eu sou o Capitão Hornigold e esta é minha tripulação. Somos marinheiros assim como vós, mas nosso propósito é bem divergente.
pois nós pretendemos pegar tudo o que possuem. Porém, nenhum mal será feito a homem algum, contanto que permaneçam calmos. Está claro? Não me mate, senhor. Tenho família. Se lo suplico. Alguém fala inglês? Inglês? Little bit. Diga a seus amigos que estamos roubando suas coisas. E que não vamos machucar ninguém se todos ficarem parados como um banco de areia. Entendeu? Please to repeat. Mas que merda. Em seguida, retornamos até Nassau e conversamos novamente com nossos amigos. Eles estão muito preocupados com as defesas de Nassau, visto que a qualquer momento o rei poderia atacar. Então Ed Tet nos menciona que haveria um galeão que poderíamos roubar e deixar atracado no porto, para servir de defesa caso a cidade fosse atacada. Então vamos atrás desse galeão. Após localizar esse galeão e atravessar uma selva gigante, nós precisamos matar o capitão, que nada mais nada menos seria Julian Ducasse, aquele primeiro cara que aparece junto com nós quando a gente conhece o governador. Tu te lembras do presente que me deste? Bom, ele responde bem. Deus da putei! Tão corajoso como um tiro de mosquete, mas bem menos afiado. Sinto muito por isso, amigo. Mas não posso correr o risco de tu avisares teus amigos templários que eu continuo de pé. Tenho pena de ti, Buccaneer. Depois de tudo que vistes, depois de tudo que mostramos sobre a nossa ordem, tu ainda abraças a vida de um bandido ignorante e sem rumo. O que é isso? Um simples furto é o limite da tua ambição? Tua mente não é capaz de compreender a extensão da nossa? Todos os impérios da Terra abolidos. Um mundo livre e aberto, sem parasitas como tu. A missão de roubar o galeão é um sucesso, agora Nassau tem suas defesas, então estamos novamente na Abstergo. Desta vez, somos informados que o CEO gostaria de conversar com nós, porém no meio do caminho o técnico de TI conversa com o nosso personagem, o que é um tanto quanto peculiar, pois aqui ele começa a pedir alguns favores para nós. Conhecemos então o CEO da empresa e ele nos diz estar satisfeito com o progresso até então, que seria coletar as memórias do Edward conforme a gente faz dentro da simulação. Após conversar com ele, nós descemos novamente e vamos fazer o favor para esse tal técnico de TI. Ele nos pede para acessar o computador de outra funcionária e fazer um hackeamento para conseguir alguns dados. Nós então baixamos esses dados e entregamos para uma entregadora, essa frase ficou meio estranha, que nos aguarda lá no saguão. Basicamente, ela seria uma enviada desse tal técnico de TI. Mandaremos por e-mail. Ei, onde tu vais? Ao mercado? Não, Meus pais pediram que eu fosse morar com eles e eu gostaria disso. Como assim morar com eles? Tu moras aqui comigo? Sinto muito, Edward, mas meu pai tem razão. Tu tinhas um salário decente quando trabalhavas na fazenda. Por que não podes ficar satisfeito com isso? Comigo? Salário decente? Aquele trabalho era quase tão ruim quanto se eu fosse roubado. Tu queres ser casada com um peão pelo resto da vida? Tudo bem, Edward. Tudo bem. Se tu saíres agora, Caroline, nunca saberás o que temos pela frente. Caroline! Caroline! Após algum tempo, estamos já em março de 1716. Somos acordados por James Kidd e ele nos pede para o seguir, que gostaria de nos mostrar uma coisa. Então nós vamos até outra ilha e entramos em uma caverna. Após fazer um parkour, encontramos uma área no qual realizamos um puzzle. Após realizado, uma estátua se revela e esta estátua tem o rosto daquele sábio que a gente viu lá no início. Então esta seria mais uma pista para o observatório. Os olhos são inconfundíveis. Os templários disseram o que queriam com o sábio? Eles guardaram um pouco de sangue dele em um pequeno cubo de vidro. Como este aqui? Sim. Eles iam fazer perguntas sobre o observatório também, mas ele fugiu. Após vermos a estátua, saímos dessa caverna e encontramos um dos líderes daquela ilha, o qual ele está totalmente puto com Edward porque ele teria sido seguido até lá. Então eliminamos esses guardas e libertamos os prisioneiros, porém Edward ainda está muito longe de conseguir a confiança do local. Em seguida vemos James apontando a luneta para um navio e informa que lá está Laurens Prins, que seria um negreiro holandês que eles estão buscando eliminar há bastante tempo, que infelizmente acaba fugindo nesse momento. O infeliz é um alvo há anos. Droga, nós quase o pegamos.
Após um tempo, estamos navegando e acabamos atacando um forte. Neste forte, encontramos novamente o governador, o qual é rendido por Edward e seus homens. Após ser pressionado, o governador informa que outra pessoa teria informações do sábio, que nada mais nada menos seria Lawrence Prince, o qual acabei de mencionar que James estaria atrás. Aproveitando-se da situação, Edward vai utilizar o governador para conseguir chegar até Lawrence e conseguir também as informações do sábio. Usando tu e o teu ouro. Seguindo o governador, chegamos até Lawrence Prince, que seria o homem que teria informação do sábio, e encontramos novamente James Kidd, que gostaria de eliminá-lo. Como Edward ainda precisa dessa informação, ele pede para que James aguarde e promete para James que após conseguir a informação do sábio, ele poderia eliminá-lo. No momento em que o governador vai efetuar o pagamento para conseguir o sábio, Lawrence percebe que foi seguido e então inicia outra fuga. Certificai-vos de que não estamos sendo seguidos. Lidai com isso! Como podemos notar, o governador aproveita-se da situação para também fugir. Após toda a confusão, eliminamos outros guardas e fugimos. Porém, Lawrence ainda se encontra na ilha e sabemos que o sábio estaria sob sua custódia dentro de uma mansão que ali existia. Nos encontramos novamente com James Kidd e nesse momento temos uma revelação em relação a ele. Teu nome não é James, não é? Não todos os dias. Um cavalo de 3 pernas? Na moral, como que o cara acredita que com uma voz dessa ia ser um homem? Depois de um longo trecho de gameplay, encontramos Lawrence Prince dentro dessa mansão e o eliminamos. Em seguida, o sábio aparece novamente com James Kidd, entre aspas, como sua refém. Eu me lembro de ti, o Templário de Havana. Não sou templário, amigo. Aquilo era só uma falcatrua. Viemos aqui para salvar teu rabo desse negreiro. Salvar-me? Eu trabalho para o Sr. Prince. Ele pretendia vendê-lo aos templários. Sugiro que escolhas melhor a quem chamas de mestre. Parece que não se pode confiar em ninguém. Aqui o jogo dá aquela enchida de linguiça, né? O sábio foge mais uma vez, mas dessa vez a gente tem uma breve conversa com ele. Em seguida conversamos novamente, agora com Mary Reeds. Qual é o teu verdadeiro nome, donzela? Mary Reed para minha mãe. E para os que chamo de amigos. Mas nem uma palavra a ninguém. Ou também perderás tua hombridade. Agora já estamos em janeiro de 1718 e retornamos até Nassau. Aqui nossos amigos conversam entre si e apresentam uma preocupação de que em breve poderiam ser atacados pelos ingleses, portanto se preocupam com a segurança de Nassau. Também vemos Charles Vane mencionando em relação a um perdão real, no qual os piratas poderiam se redimir de seus erros e se entregar para a coroa, em troca de que seus crimes fossem perdoados. Vane então parece estar tentando convencer para que todos aceitem o perdão real e o Barba Negra começa a ficar puto com ele e a desconfiar. Apesar disso, saímos em uma missão para buscar alguns remédios a fim de ajudar a tratar o povo de Nassau. Nesse momento, encontramos um velho amigo. Deste sorte com os remédios aqui? Nada nesta parte, infelizmente. Mas há alguns destroços mais além que não foram explorados por nada além de caranguejos e corais. Eu olharei. Edward? Edward, és tu? Por Deus, quão pequenas são as Índias Ocidentais. Olá, Bonnet! Que surpresa ver-te por aqui! Conheci o Sr. Tet há um mês e ele me ofereceu um lugar sob sua bandeira, digamos assim. Disse que tenho que tirar o feno do cabelo se quero ser um verdadeiro pirata. Ora, boa sorte para ti então. Os piores já se tornaram melhores sob o comando do Barba Negra. Após mergulhamos no oceano em busca de remédios, porém somente encontramos remédios estragados. Barba Negra então fica puto e menciona que utilizaria a força para tomar os remédios da marinha. Edward fica um pouco relutante e menciona o que Hornigold diz para não utilizar a força, porém ele diz que somente dessa forma seria possível conseguir o que ele precisava. Se encontrares uma forma discreta de conseguirmos remédios, diga-me logo. Caso contrário, eu mesmo cuidarei disso. Obviamente não dura muito tempo até que ele ataque um navio que possui esses remédios, mas no final das contas ele consegue o que queria utilizando a força. Fazemos algumas missões até que descobrimos que o nosso amigo Steed se tornou o capitão de seu navio. Sim, Barba Negra me deixou, infelizmente. Hora de me cuidar sozinho. Ora, que maravilha!
Sim, creio ser o melhor. Talvez eu tenha histórias para contar em nosso próximo encontro. Edward, tua amizade tem sido o maior tesouro que encontrei nos mares. Muito acima de ouro e prata e bebida. Eu prezo a coragem que me inspiraste neste ano. Obrigado, senhor. E que tenha um bom dia. Passa-se um tempo e realizamos outras missões para o Barba Negra, e nesse momento descobrimos que ele estaria deixando Nassau e meio que se aposentando. Eu tenho negócios para tratar ao norte. Acabou para ti, não? Vai nos deixar? E Nassau? Olhe, rapaz. Estou no fim da minha 4ª década nesta terra. E se eu não chegar à 5ª de maneira calma e aconchegante, prefiro ir às portas do inferno do que continuar a me chamar de capitão. Nos veremos novamente, rapaz. Neste mundo. Ou no outro abaixo. Posteriormente, estamos novamente transitando pela Abstergo e o técnico de TI nos solicita novamente para que hackeemos outros dispositivos e também nos guia para que liberamos o acesso às câmeras e ao áudio. Assim ele começa a entender do que se trata este projeto 17, basicamente a simulação na qual estamos coletando os dados. Os produtos de entretenimento são apenas uma forma de colaborar com um trabalho maior e mais importante. É assim que o mundo funciona. Dinheiro sujo compra hospitais limpos, entendeu? Em seguida, somos ameaçados pelo técnico de TI, informando que ele tem todas as informações para nos colocar como um hacker e começa a nos usar para conseguir o que ele gostaria. Então, se eu te deturasse, seu hacker de merda, você me pertence. O que eu quero dizer, eu não quero arruinar sua vida, então faça o que eu digo. Sem muita escolha, fazemos o que ele nos pede e entregamos novamente mais dados para aquela primeira entregadora que havia aparecido. Tenho um péssimo pressentimento sobre isso. Não posso aceitar a ideia de te ferires lá fora. Eu tomarei cuidado, eu prometo. E assim que eu estiver com dinheiro de sobra, te mandarei um pouco. Caroline, venha logo! Não se esforce demais! Não posso prometer que vou te esperar, Edward. Não enquanto tu buscas este sonho tolo. Não desista de mim, Caroline! Não quando mais preciso de ti. Agora, em julho de 1718, estamos novamente em Nassau, traçando algum plano para ir encontrar o observatório. Porém, nesse momento, o Woody Rogers aparece com os Templários. Ele exige falar com os homens que teoricamente governariam esta ilha, e então, nesse momento, Ben Hornigold, que era um de nossos amigos, vai até ele. Ele menciona que estaria ali para oferecer o perdão real que teria sido mencionado anteriormente, e infelizmente, um de nossos amigos acaba aceitando. Como Edward não pode ser visto por Woody Rogers, ele acaba apenas seguindo-os para poder escutar do que se trata. Após uma conversa com os piratas, Woody Rogers informa que Nassau estaria confinado e que ninguém poderia sair daquela ilha até que aceitassem o perdão real. Neste momento, junto de Ben Hornigold, outros 2 piratas informam para Charles Vane que eles deveriam aceitar o perdão real, e então deixam a ilha. Pensa bem, Vane. Tivemos aqui a rara oportunidade de criar algo do nada e transformá-lo em um governo feito e mantido por homens visionários. Mas em 2 anos destruímos tudo. Não vou mais repetir este erro. Ele fala a verdade. Vós, frouxos, não a suportareis. Após isso, em uma conversa com Charles Vane, Edward informa que Nassau teria acabado, teoricamente, pois não teriam mais escolha e deveriam fugir daquele local. Porém, como estavam presos, precisavam de um plano para poder passar pelos navios que estavam atracados no porto. Nesse momento, eles têm a ideia de pegar piche e explosivos e lançar um navio para que possam abrir caminho e assim fugir de Nassau. Usaremos o navio de Hackham. Ele é um péssimo capitão. Minha consciência está limpa. Certo. Enquanto tu pegas a pólvora, eu cuido do piche. Após conseguir estes itens, então escoltamos um navio em direção à barreira, enfrentamos alguns guardas, que também estão navegando por ali,
E em seguida, finalmente conseguimos fugir desse local. Depois de algum tempo, quando a poeira baixou, a gente vai até o local onde o Barba Negra se encontra e também Charles Vane está lá, tentando o convencer de voltar até Nassau. Porém, isso não acontece e o Barba Negra está decidido a ficar onde ele está. Barba Negra mesmo assim agradece a preocupação com ele, frente a seus amigos, e então ele inicia uma conversa com o Edward. Durante esta conversa, ele menciona que o Roberts, que seria o nosso sábio, havia sido visto num navio negreiro chamado Princesa. Mês passado, ouvi falar de um tal de Roberts, que estava no Princesa. Um navio negreiro. Talvez valha a pena dar uma olhada. Ô, Princesa. Grato, Tet. Após conversarem, Edward percebe que tem um homem numa atitude suspeita ali naquele meio e decide segui-lo para sua segurança e dos demais. No fim das contas, este homem que nós seguimos seria uma espécie de informante, então ele lança um sinal para alguns navios que estão no mar e então inicia-se uma batalha. Após afundarmos alguns navios, nós chegamos até o navio principal, que seria o Manowar. Em um mundo sem ouro, poderíamos ter sido heróis. Infelizmente, durante esta batalha, o nosso querido Barba Negra acaba indo de base. Depois de um tempo, em uma taverna, nos encontramos novamente com Charles Vane. Ele nos questiona referente a este observatório e Edward menciona o Princesa, no qual o Barba Negra havia mencionado também na sua última conversa. Então ele se propõe a ajudá-lo a encontrar esse navio. Após encontrar alguns navios aliados que poderiam levar até a localização deste Princesa, eles finalmente conseguem alguma informação de que o navio principal estaria saindo de Kingston dentro de alguns meses. Algumas coisas acabam dando errado e somos rendidos por Jack Rackham, que antes seria um pirata aliado nosso, que também se tornou um traidor. Após esta soma de acontecimentos e da perda também do Barba Negra, infelizmente Charles Vane acaba enlouquecendo no período que ele fica na ilha, ameaçando o nosso personagem, brigando por comida e também finalmente chegando ao ponto de querer nos matar. Edward então tenta conversar com ele, porém de nada adianta. Ele começa a fugir e nós vamos atrás dele até o momento que ele encontra algumas armas e começa a disparar contra Edward. Inevitavelmente o eliminamos, temos uma breve conversa no qual Edward o chama de traidor, ele fala sobre algumas coisas meio sem nexo e infelizmente acaba morrendo. Após sermos resgatados desta ilha, já estamos em maio de 1719. Nesse momento conseguimos capturar Jack Rackham, que teria sido culpado de nós termos ido parar naquela ilha. Em seguida falamos com Mary e ela já está um pouco desacreditada de Edward. E agora? Perseguindo a tua fortuna ilusória? Sim, estou perto. Eu soube que o sábio está saindo de Kingston em um navio chamado Princesa. Faz algo mais útil com tua ambição, Kenway. Encontra o sábio conosco. Não tenho estômago para vós e seus místicos, Mary. Quero provar uma vida boa. Uma vida fácil. Ninguém honesto tem vida fácil, Edward. E certamente está pedindo por uma que causa maior dor. E de fato conseguimos ver um pouco do que Mary quer dizer para Edward. Ele está perdendo amigos enquanto busca ainda pela sua riqueza. Até o momento correndo somente atrás de pistas falsas. Após esta conversa, passa-se algum tempo e a Dé consegue alguma informação referente ao Princesa com um homem que supostamente trabalharia nos navios negreiros. Sem perder tempo, Edward sai correndo em direção a estas respostas que ele recebeu para finalmente tentar conseguir alguma pista de onde fica este observatório. Após adentrarmos nesta ilha, finalmente temos a nossa primeira conversa mais longa com o sábio. Kenway. Em outra terrível situação, Robert, temos realmente que parar de nos encontrar assim. Para de me seguir que teu desejo se realizará. Não há necessidade disso. Sabes que sou homem de palavra. Nosso capitão Howell foi morto hoje em uma emboscada portuguesa. Tolo teimoso. Eu avisei para não ir à terra. Foi orquestrada pelos templários Burgess e Cochrane. Os mesmos que te levaram a Havana. Vejo agora que não há como fugir da atenção dos templários, não é?
Suponho que seja hora de contra-atacar. Gosto de como isso soa. O sábio então informa que ninguém poderia saber que ele teria efetuado mais uma fuga. Meu Deus do céu, esse cara vive fugindo. Então ele nos pede que eliminamos 2 pessoas que poderiam informar aonde ele estaria. Sem perder tempo e estando mais próximo do que nunca de ter suas informações, Edward o ajuda. Após contribuir para a fuga do sábio, ele então questiona diretamente para ele em relação ao observatório. O sábio diz que está disposto a mostrar para ele desde que ele o ajude a completar algumas tarefas. Obviamente Edward concorda, então nós fazemos algumas missões para ele, inclusive roubar um navio espanhol que possui várias amostras de sangue. Amostras estas que são necessárias no observatório para conseguir ver através dos olhos das pessoas. Neste ponto da história, a Dé já passa a não acreditar mais tanto em Edward. Ele somente fala e fala em relação ao observatório, fala em conseguir riquezas, porém a Dé diz não enxergar nenhum progresso ou visão em tudo que Edward fala. Edward continua pedindo paciência para ele e para os demais. Neste momento ele encontra-se com o sábio, porém Roberts informa que ele havia sido seguido. Então ele pede para que nós eliminamos este barco que nos seguiu, que nada mais nada menos seria Ben Hornigold, outro traidor. Travamos uma luta com esse navio, chegamos até Hornigold e o eliminamos. Cansado de perder tempo e seus amigos, Edward finalmente consegue convencer o sábio para que o leve até o observatório. Para que a porta se abra, após quase 80 milênios. Por Deus, Roberts! Enlouqueceste! Muito pelo contrário, Edward. Esses simplários teriam enlouquecido com a visão do que há além deste... Mas vós... suspeito que sejais feitos de material mais duro. Após passarmos por diversas salas e puzzles, chegamos finalmente ao observatório. O sábio então coloca uma caveira com uma das amostras de sangue que havíamos pego anteriormente e conseguimos finalmente ver o observatório em funcionamento. Edward, mais próximo do que nunca de finalmente conseguir a riqueza que ele tanto esperava, entregando esta informação para alguém, isto acontece. Uma ferramenta preciosa, não é? Feitiçaria é isto que é? Não tanto. Cada mecanismo que dá ao dispositivo sua luz é algo que existe fisicamente. Antigo, sim, mas não sobrenatural ou estranho. Seremos os mestres do oceano com isto! Tanta ambição. Não há nada em meu código sobre lealdade, jovem. Tu fizeste tua parte, mas nossa parceria terminou. És um homem morto, Roberts! Como era de se imaginar, Edward estava apenas sendo usado. Ele consegue sair daquele local, encontra novamente o sábio, porém no caminho ele acaba se machucando e está sangrando. O sábio então tira sarro de Edward e ele acaba desmaiando em seguida. Após, acordamos dentro da Abstergo com o personagem bem tonto. Em seguida, a nossa chefe entra em contato conosco e informa que ela descobriu a respeito do que a gente estava fazendo para auxiliar aquele técnico de TI, que basicamente seria hackear os dispositivos e repassar as informações para ele. Aqui nós conseguimos ver uma semelhança bem clara entre o nosso personagem na Abstergo e Edward dentro da simulação, que ambos estavam sendo usados para alguma coisa. E falando no técnico de TI e em ser usado, depois disso ele entra em contato conosco novamente e diz que quer nos ajudar. Então ele nos orienta a chegar até uma sala onde nós conseguiríamos apagar qualquer informação que poderia prejudicar a nós mesmos. Sem ter muito para onde correr, a gente novamente segue as instruções dele, desta vez no servidor principal da Abstergo. Após fazermos o que ele pediu, um holograma aparece. E o que seria este holograma? Em resumo, seria uma gravação deixada pelos Izu, uma civilização antiga que existia antes dos humanos. E ela revela o verdadeiro propósito do observatório. Uma máquina de vigilância global capaz de espionar qualquer pessoa no mundo usando apenas o sangue dela, conforme a gente vê na história com Edward. E isso transforma o observatório na arma perfeita de controle global. É o momento que o jogo deixa de ser somente sobre piratas e volta a ser sobre poder, controle e o futuro da humanidade. Após retornarmos ao Animus e ao controle de Edward, vemos que ele acabou realmente sendo preso e juntamente Mary Read também acabou sendo capturada. Eles estão numa espécie de julgamento e Edward está aguardando. Neste momento, o governador e também Woody Rogers aparecem novamente oferecendo perdão.
Claro que em troca de informações do observatório que agora Edward conhece. Na prisão jamaicana. Ouvi uns rumores de que te juntaste ao pirata Roberts. Caso saibas a localização do observatório, conte-nos e estarás livre num piscar de olhos. Rogers pode manter esses cães britânicos sob controles por um tempo. Mas esse será vosso destino se não cooperares. Vós, Mary Reed e Annie Bonny, ireis daqui para o local de onde vieres e de lá para o local da execução, onde sereis severamente penduradas pelo pescoço até que seus corpos estejam mortos, mortos, mortos. Ah, Deus! Que Deus, em sua infinita sabedoria, tenha perdão de vossas almas. Estamos grávidas! Ouvistes? Que diabos ela disse? Elas alegam gravidez, milord. Sim, não podeis enforcar mulheres grávidas, podeis? Silêncio! Silêncio! Se o que dizes é verdade, então as execuções serão adiadas até que as crianças nasçam. Então estarei esperando de bunda empinada quando chamares novamente. Tireis elas daqui! Após esta cena do julgamento, no qual elas informam estarem grávidas, elas são poupadas por algum tempo, e depois nós encontramos Mary novamente dentro desta prisão, porém ela está bem debilitada e seu filho já havia nascido. Nesta prisão, Edward também consegue encontrar outros 2 amigos que haviam sido capturados, ele também estava preso, mas foi salvo por Adé. Na tentativa de resgatá-las, os guardas acabam chegando e, como eu informei, Mary já estava muito debilitada e doente para seguir em frente. Não morre por minha causa. Vai. Mas que pé no saco. Droga. Devia ser tu a viver para me ver morrer. Eu fiz minha parte. Farás a sua. Se tu viesses comigo, tentaria. Mary. Estarei contigo, Kenway. Juro. Mary acaba falecendo e a levamos até o barco onde Adé nos espera. Edward, cada vez com menos amigos e com quem contar, agora ele vai iniciar a busca de sua vingança. Depois de tudo que acontece, acordamos totalmente bêbados em um bar e Edward começa a ter algumas alucinações. Ele enxerga o sábio, começa a persegui-lo e durante esta perseguição ele começa a ver alguns amigos ali que já haviam ido dessa para melhor. Após pilotando o navio, Edward começa a ter também algumas visões de quem ele já havia conhecido anteriormente. Me prometeste! Tu me deixaste! Quando mais precisei de ti! Mas eu era tua! Por que estás sempre a fugir? Eu não te faço feliz! Estou tão perto, Caroline! Por favor, deixe-me fazer isso! Será que tudo que fizeste é por rancor, Edward? Não é o rancor que me motiva! É a coragem! Coragem para quê, homem? Não há mais ninguém na tua vida para cuidar. Malditos sejam todos! Eu consigo lidar com isso! Seu paspalho, sempre destruindo quando poderia estar construindo coisas. Ou construindo a ti próprio na falta de outra coisa. Apenas deixe-me em paz! Mude o rumo, Edward! Mude o rumo logo antes que seja tarde demais! Acordamos em uma ilha e Adé nos informa que o Gralha havia sido localizado. Neste momento, podemos retomar o controle de nosso navio. Edward então começa dizendo uma frase de que eles deveriam navegar até algum local, porém Adé não está mais disposto a seguir com Edward, porque ele segue falando do observatório e que está cada vez mais próximo de conseguir o que ele tanto almeja. Mesmo que nesse momento somente ele não havia percebido que ele já tinha perdido praticamente tudo. É por isso que estás aqui? Lutar ao lado de um homem tão obcecado por ganho e glória é difícil, Edward. E comecei a achar que os assassinos e seu credo são um caminho mais nobre. Fui injusto? Não. Por anos andei de um lado para o outro, tomando o que desejava, sem me importar um mínimo com quem feria. Ainda assim, cá estou com dinheiro e reputação. Mas não mais sábio do que quando saí de casa. Mas quando me viro para ver o caminho que percorri, não há sequer um homem ou uma mulher que amei ao meu lado. Há tempo para reparações, Capitão Kenway. Mary,
Antes de morrer, ela me pediu para fazer o bem por ela. Resolver a confusão que fiz. Podes me ajudar? Neste momento começamos a ganhar um pouco mais da confiança dos assassinos e de seu credo, porém a ilha acaba sendo atacada. Para poder nos redimir de alguns erros passados, nós os ajudamos a eliminar todos os invasores. Após este ocorrido e somado também a morte de Mary, nos encontramos novamente com Annie Bonny. Como Ade havia nos deixado para ficar com os assassinos, Edward convida então Annie Bonny para viajar junto com ele. Annie Bonny então aceita o convite de Edward e eles têm uma breve conversa. Ela também cita que sente falta dos amigos no qual eles perderam. Rapazes, navegamos rumo à Jamaica. Após um tempo, conseguimos algumas informações de onde poderíamos encontrar o Woody Rogers, então conseguimos finalmente eliminá-lo. Após finalizar esta missão, retornamos até os assassinos e Edward então segue em direção à África para finalmente tentar pegar o sábio e assim recuperar o artefato que ele havia roubado lá do observatório. Localizamos então o Fortuna Real, que seria de propriedade do sábio. Iniciamos uma batalha bem difícil, acredito que a mais difícil do jogo até o momento. Mas no fim conseguimos abordar o navio e finalmente eliminar o sábio. Uma vida curta e alegre conforme prometido, como me conheço bem. E tu, Edward? Encontrou a paz que procuravas? Meu objetivo não é tão alto assim. Afinal, o que é paz senão a confusão entre duas guerras? És um estoico, então? Talvez eu tenha me enganado a teu respeito. Talvez ela tivesse algum uso para ti, afinal. Ela? A quem se refere? Ah, aquela que espera. Sepultada. Eu esperava encontrá-la viva novamente. Abrir a porta do templo e ouvi-la chamar meu nome mais uma vez. Aí tá. Faça sentido, homem. Nasci cedo demais. Como tantos outros antes de mim. Onde está o aparelho, Roberts? Destrua este corpo, Edward. Os Templários, se me acharem. Após este ocorrido, nós vamos então atrás do governador Laureano Torres para enfim eliminá-lo. Porém, não seria tão fácil quanto parece, pois era apenas um cara disfarçado. Neste momento, o guarda-costas mais parrudo ali do governador está por ali e iniciamos uma batalha com ele. Após eliminá-lo, nós precisamos sair correndo do local e então finalmente retornamos ao observatório. Agora, claro, em posse do artefato que recuperamos do sábio. Finalmente retornamos então à ilha do observatório a fim de devolver aquele artefato para quem o pertence. Chegando lá, notamos que Laureano já estaria dentro do observatório e que ele estaria mexendo ali com o chão e com as paredes do local, tentando entender como tomar posse e utilizar este poder. Capitão Kenway, sempre será uma pedra no meu caminho. Minha morte te satisfaz? Só estou terminando um trabalho, Torres. Assim como fizeram comigo. Assim como fizemos, creio eu. Tu não tens mais família, amigos, futuro. Tuas pedras foram bem maiores do que as nossas. Pode ser. Mas matá-lo corrige um mal muito maior do que eu jamais causei. Tu realmente acreditas nisso? Por ti, a humanidade viveria cativa em uma prisão mobiliada, segura e sóbria. Ainda que fátua. Além de imaginável e livre de qualquer vitalidade. Sim. Com tudo que vi, aprendi nesses últimos anos, acredito nisso. Veste bem as tuas convicções. Elas te são apropriadas. Torres despertou algo feroz. Estamos seguros? Com o aparelho de volta ao lugar, creio que sim. Como chamam esse lugar? Desvario do Capitão Kenway! Hetzawolte Tukila. Kawenen. Selaremos este lugar e jogaremos fora a chave.
Até que o outro sábio apareça, esta porta permanecerá trancada. Havia frascos aqui quando vim pela última vez. Continham o sangue de homens ancestrais, segundo Roberts. Mas agora sumiram. Então caberá a nós recuperá-los, antes que os Templários saibam disso. Tu poderias juntar-te à causa. Eu vou, mas... só depois que consertar o que estraguei em casa. Chegou semana passada. Após começar a ler a carta recebida, nós acordamos novamente no Abstergo e temos esta surpresa. Vamos acordando! Acho que a gente não foi formalmente apresentado. Não nesta era, pelo menos. Gostaria de poder explicar toda essa esquisitice, mas não há muito tempo. Resumindo, você viu a minha amada Juno. E por um breve momento, achei que ela fosse ocupar esse seu corpinho jovem. Mas algo deu errado. E agora, ela está por aí de novo, à deriva. Exatamente, este seria o técnico do TI e não tem nem como você não notar a semelhança dele com o sábio Roberts, que a gente elimina dentro da simulação. Basicamente ele é um sábio desta era, atualizada, vamos dizer assim, que também está em busca do observatório e utilizar o poder dele. E hoje este observatório existe dentro da Abstergo, que assim como os Templários, se você fizer uma comparação, também estão buscando estudá-lo, utilizando o nosso protagonista, para conseguir o controle mundial e poder. Aí vem eles. Os Templários. Ou talvez sejam os assassinos desta vez. Idiotas, todos eles. Eu invejo você. Seu desejo era eu recebê-la aqui. Foi o experimento dela que tornou possível meu renascimento como uma dessas coisas. Bruxão! Fique de costas! Agora! Ele tem uma arma. Leve-me para o cinza, minha amada! Sou seu instrumento! Abaixe a arma! Largue! Largue a arma! Limpo, limpo! Chequem os sinais. Está sangrando demais. Chequem a vítima. Você tá bem? Dá pra me ouvir? Olá, fale comigo. Você está bem? Acordamos novamente então dentro da Abstergo e nesse momento somos informados de que eles finalmente entenderam o que estava acontecendo. De que o nosso personagem seria inocente, apesar das evidências todas apontarem para nós, em relação àqueles hackeamentos que a gente havia realizado para esse técnico, que se mostrou ser um sábio. Então, tudo estaria bem teoricamente para o nosso lado. Após, Edward aparece falando com Adé e os assassinos e em seguida também conversa com Annie. Ali cada um dá uma conversada sobre o que pretende fazer dali em diante e então chegamos às cenas finais de Assassin's Creed Black Flag. Tu és um bom homem, Edward. E se aprenderes a ficar em um lugar por mais que uma semana, serás um bom pai também. Of all the money that I had, I spent it in good company, and all the harm that I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory now I can't recall. So fell to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Oh, all the comrades that e'er I had, they're sorry for my
soubesse como navegar um barco? O Gralha é um navio, Jenny. Não um barco. Mas sempre soubeste? Não. Não, aprendi depois de deixar Bristol. Depois de deixar a mãe? Bem, eu não deixei... Eu não parti sem dizer adeus. É isso. Era um acordo, entendes, entre tua mãe e eu. Ela disse que tu a deixaste. Disse que sempre falavas sobre navegar um barco e fazer dinheiro no novo mundo. Eu sempre quis navegar um navio. É verdade. Mas não por diversão. Para nos ajudar. Cuidar dela e... de ti. Não eu. A mãe disse que tu não sabias sobre mim. Ela disse que escrevias apenas uma vez ao ano. E ela nunca soube como te encontrar. É tudo verdade. Peço desculpas por isso. Se eu soubesse antes... Não sei. Talvez eu tivesse voltado para casa. Oxalá que tivesse. Bom, tu estavas ocupado. É isso que eu acho. Eu estava, mas... não teria sido importante. Posso manejar teu barco? Barco? Não vejo barco algum aqui. E tu? Quero dizer navio, obviamente. Não vejo diferença mesmo. Ah, é muito simples, Jenny. Um navio pode carregar um barco, mas um barco não pode carregar um navio. Ora, então, tudo é navio. Grande e pequeno, para o meu barco de brinquedo. O que levo quando vou tomar banho. Esta é uma forma inteligente de ver isto. É difícil falar sobre Caroline, Jenny. Sobre sua mãe. Não. Ela faleceu uns anos atrás. Sinto falta dela, mas tudo bem. Ela sentiu dor? Não sei. Acho que não. Ela foi bem feliz por um bom tempo. E então, não tão feliz. Não vi ela depois disso. E aí ela se foi. Eu sinto muito. Desculpe não estar lá para ti. Tudo bem. Estás aqui agora. E estamos em uma aventura. Uma rápida, espero. Eu não aguentaria lidar com mais surpresas. Achas que veremos uma baleia? Sim, é uma boa chance. E que tal piratas? Achas que verem piratas? Não. Sem muita chance disso, eu acho. Isso é meio triste. Eu gostaria de ver um. Que tal isso, Jenny? Logo que os ventos diminuírem um pouco, eu te deixo manobrar o Gralha. Um pouquinho, antes do sol se pôr. Oba! Senhorita Jennifer Kenway, permita-me apresentar... Jennifer Scott, por gentileza. Eu peço desculpas, Minha filha foi criada pela mãe Caroline, até seu falecimento alguns anos atrás. Jenny prefere usar seu nome ao meu. Perdoe a minha ignorância. Perdoarei. Ela talvez não. Pai, me ajude! Este rapazinho, por outro lado, é um Kenway. O que é a Highton? Não consigo ver o palco. Vem cá. E agora? Agora sim. Mas não vou te cansar? Ei, não sou tão velho assim. Mas se me cansar, deixamos a cerimônia de lado e nos encontramos com sua mãe no White's para tomar um chocolate. Tudo bem? Sim, por favor. Quieto agora. E este foi o vídeo de Assassin's Creed Black Flag. Lembrando que o jogo tem bastante coisa pra fazer que eu não trouxe aqui. Algumas coisas pra explorar, baleias pra caçar, tesouros pra encontrar. Mas enfim, eu queria trazer um pouco mais algo relacionado à história. E eu espero que você tenha aproveitado. Muito obrigado.